Boa tarde, queridas alunas, queridos alunos de Direito Penal 2. Voltamos a falar aqui do aprazível bairro de Candeias, na nossa sequência de videoaulas. A última videoaula, temos 2 videoaulas no canal do YouTube, a última delas encerramos falando sobre as circunstâncias atenuantes inominadas e falamos sobre a culpabilidade. Aí no encontro telepresencial que fizemos no Zoom, nós discutimos algumas outras questões, especificamente a respeito da confissão espontânea. Como eu não sei se todos e todas puderam estar presentes nesse encontro telepresencial e ele não ficou gravado, eu vou retomar a discussão a respeito da confissão espontânea para, daí então, poder dar prosseguimento para o nosso assunto novo, que é a terceira fase da dosimetria, as majorantes e as minorantes. Sobre a confissão espontânea, o que é que nós falamos? Dissemos que a atenuante da confissão, primeiro na confissão espontânea, existe uma diferença doutrinária entre confissão espontânea e confissão voluntária. A confissão espontânea é aquela que parte do próprio réu, aquela que vem espontaneamente. A voluntária é aquela que ele faz porque quer, mas não partiu dele. Por exemplo, diante do delegado de polícia, o delegado explica que já há provas contra ele, que seria melhor ele confessar, coisa e tal. O réu acaba, então, confessando voluntariamente, mas diante desse estímulo, digamos assim, que ele teve da autoridade policial, do delegado de polícia. Então essa confissão não seria espontânea, seria voluntária. Não há diferenças significativas entre ambas, porque embora a confissão espontânea seja ela que está aqui no artigo 65, a linha D, são circunstâncias que sempre atenuam a pena, ter o agente, artigo 65, inciso 3º, a linha D, confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime. Se essa confissão não for espontânea, não caberia aqui, mas cabe no 66, nas atenuantes inominadas, aquelas circunstâncias relevantes que são anteriores e posteriores ao crime e que serão usadas pelo magistrado, embora não previstas expressamente em lei. Então não há muita importância prática na confissão ser efetivamente espontânea. Basta que haja confissão. E mais, além de confissão espontânea e involuntária, ainda temos uma outra classificação. A confissão pode ser simples ou qualificada. Na confissão simples, o réu assume a prática dos fatos que lhe são atribuídos. Ele assume os fatos que lhe estão sendo imputados. Mas ele pode assumir totalmente ou parcialmente. A confissão pode ser simples total, ele assumiu tudo que lhe está sendo atribuído, ou pode ser uma confissão simples parcial, quando ele assume uma parte do que lhe está sendo atribuído. Então, por exemplo, se estão acusando o réu de assaltar um banco, de roubar um banco, e estão acusando o réu de ter praticado esse assalto, esse roubo, com concurso de agentes, que é uma majorante, né? Para o roubo. Então, está dizendo, não foi só ele, foi ele com comparsa. Aí, então, o fato que está sendo atribuído é um roubo majorado. Aí o réu diz assim, não, eu até roubei, eu até assaltei, mas não tinha ninguém comigo. Então, ele está confessando parcialmente, é uma confissão simples parcial. Já a confissão qualificada é aquela em que o réu até admite a autoria do evento, mas alega algum fato impeditivo ou modificativo do direito. Então, por exemplo, o réu aqui alega uma excludente de ilicitude. Ele está sendo acusado aqui de uma lesão corporal, por exemplo, está sendo acusado de uma lesão corporal e ele diz, o fato, eu lesionei, eu bati naquela pessoa, dei um murro, deixei a cara dela toda roxa, toda cheia de hematomas. Mas eu dei esse murro porque essa pessoa antes me atacou, ela me agrediu. Então, para me defender, eu dei esse murro. Aí esse réu está confessando a autoria do evento, está confessando o fato típico, lesão corporal, porém está alegando um fato impeditivo do crime, que é a excludente de ilicitude de legítima defesa, quando a gente repele uma injusta agressão atual ou iminente, é direito nosso ou de outro. E aqui ele estava, no exemplo que eu dei, repelindo uma injusta agressão atual a um direito seu. Portanto, ele estava atuando em legítima defesa. A confissão, portanto, foi qualificada. O que é que a gente tem de melhor entendimento, de entendimento jurisprudencial, inclusive já consolidado? Que a gente deve usar a confissão, seja ela simples
ou qualificada, seja ela simples e parcial ou qualificada. A gente deve utilizar a atenuante da confissão quando essa confissão foi utilizada para a formação do convencimento do julgador. Então, se o réu está utilizando uma confissão qualificada, ele está alegando que fez, que praticou a lesão, mas o juiz entende que não cabia essa legítima defesa que ele estava alegando. Mas o juiz utiliza a confissão dele na hora de condenar, utiliza a confissão dele para formar o seu convencimento, o réu vai fazer jus à atenuante, de acordo com o que nos traz esse entendimento sumulado. Que embora ele tenha alegado um fato impeditivo do direito, o juiz não utilizou o fato impeditivo do direito, o juiz não utilizou a legítima defesa, só utilizou a parte que ele confessa a prática do delito, que ele confessa a prática do fato típico aqui. Então, se a confissão, ou no outro exemplo, em que o réu só admite que roubou, mas não com comparsa, se o juiz pega e condena pelo roubo majorado, pelo roubo com concurso de pessoas, o réu faz jus também à confissão, atenuante da confissão. Porque embora ele não tenha admitido todos os fatos que lhe estão sendo imputados, o fato dele ter admitido parcialmente os fatos foi utilizado para convencimento do julgador, portanto o réu tem que receber o benefício. Ele faz jus à atenuante da confissão. E por fim, a gente ainda vai ter a compensação aqui entre a confissão e a reincidência. A terceira sessão do STJ concluiu que deve haver a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão. Isso nos traz aquela discussão sobre o concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes. E eu falei para vocês na aula do Zoom que a gente tem uma listagem jurisprudencialmente criada pelo STF. O artigo fala que no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos do crime, as circunstâncias subjetivas, da personalidade do agente e da reincidência. Aí o STF, ele explicita isso com escala de preponderância. Nessa escala, em primeiro lugar, está a atenuante da minoridade relativa ou senilidade, ser o agente menor do que 21 anos na data do fato ou maior do que 70 na data da sentença. Depois, a agravante da reincidência. Depois, as circunstâncias subjetivas ligadas ao crime. E, por fim, as circunstâncias objetivas ligadas aos meios de execução. Então, essa é a escala de preponderância e a gente discutiu isso no Zoom. E discutimos também esse patamar que a jurisprudência usa de 1/6. A gente usa 1/6 para cada agravante e se costuma muito utilizar também para cada circunstância judicial. Então, 1/6 para cima para cada circunstância judicial desfavorável, 1/6 para cima para cada agravante. Esse 1/6 é o teto, é o limite. Se o magistrado utiliza para as circunstâncias judiciais a fração de 1/8, já que são 8 circunstâncias judiciais, ele não está errado. Ele vai estar errado, ele vai incorrer em erro e possivelmente ter a sua sentença reformada, ou o TJ ter o seu acórdão reformado pelo STJ, a partir do momento que ele passa desse limite de 1/6. Porque esse precedente nos traz isso. Não se podendo dar as circunstâncias agravantes, maior expressão quantitativa que as próprias causas de aumento, que são as majorantes, que variam de 1/6 a 2/3. O mínimo da majorante é 1/6 e o máximo é 2/3. Portanto, via de regra, deve-se respeitar o limite de 1/6. Porque se a majorante é a mais poderosa, a terceira fase é a que tem preponderância, o mínimo dela tem que ser o máximo da agravante. Então, o piso da majorante, como eu disse para vocês, que é 1/6, vai ser o teto da agravante. Isso daqui a gente tinha discutido, eu só estou retomando para que isso fique na videoaula disponibilizada para todas e todos vocês. E aí a gente entra finalmente na terceira fase da dosimetria da pena, a gente entra na análise das causas de aumento e das causas de diminuição de pena, das majorantes e das minorantes. Relembrando, e essa é a regra do artigo 68, o artigo 68 é aquele que traz o sistema trifásico para a gente. Abram aí o código de vocês no artigo 68. Olha o que diz o artigo 68. Cálculo da pena. Olha o sistema trifásico aqui todinho. A pena base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 deste Código. Em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes. Por último,
terceira fase, as causas de diminuição e de aumento. O artigo 68, portanto, está aqui dizendo a regra toda do sistema trifásico. Primeira fase, análise das circunstâncias judiciais do 59. Fixação da pena base. Começa no mínimo legal e aumenta-se de acordo com as circunstâncias judiciais desfavoráveis presentes. Segunda fase, fixação da pena intermediária. Vai ser a pena base mais as circunstâncias legais agravantes ou menos as circunstâncias legais atenuantes. Fixa-se a pena intermediária. Terceira fase vai ser a pena intermediária mais as causas de aumento ou menos as causas de diminuição. Mais as majorantes e menos as minorantes, a depender do caso. O que a gente tem que levar em conta primeiramente é que, nas duas primeiras fases, de acordo com a súmula 231 do STJ, a pena deve respeitar as balizas legais. A circunstância atenuante, diz a súmula 231, não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal. Portanto, também a agravante não pode conduzir acima do máximo legal. Mesma coisa na primeira fase sobre as circunstâncias judiciais. Na primeira e na segunda fase, portanto, a pena vai respeitar as balizas legais. Na terceira fase não existe mais essa regra. Na terceira fase você pode ter uma causa de aumento de pena que leve a pena para acima do máximo. Para acima do máximo. Então, por exemplo, no roubo, artigo 157, no roubo, artigo 157, a gente tem que a pena é de 4 a 10 anos. 4 a 10 anos do roubo na forma simples do 157, não é isso? Aí a gente vai ter, que no parágrafo segundo A, no parágrafo 2A, a gente vai ter uma causa de aumento de pena para o roubo praticado com emprego de arma de fogo. Vamos para o parágrafo 2A, 157, parágrafo 2A. A pena aumenta-se de 2/3. Inciso 1º, se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo. Porque o que é o roubo? Que tem a pena de 4 a 10 anos. O roubo é subtrair uma coisa alheia móvel mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Não é isso que é o roubo? Subtrair uma coisa alheia móvel mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Pena de 4 a 10 anos. Aí no parágrafo 2º A do 157 a gente tem uma causa de aumento de pena de 2/3. De 2/3. Quando esse roubo é praticado sempre com violência ou grave ameaça, e quando a violência ou a grave ameaça é praticada com o emprego de uma arma de fogo. Então aqui a gente pode aumentar essa pena, se a pena intermediária, por exemplo, já estava no máximo, que é 10 para o roubo, né? De 4 a 10 no roubo, ela já estava no máximo, 10. Essa pena pode passar de 10, com esse aumento de 2/3 pelo emprego de arma de fogo. Porque esse aumento de 2/3 é uma causa de aumento de pena, é uma majorante. E as majorantes podem conduzir a pena acima do máximo legal. Mesma coisa com as minorantes. Na aula do Zoom, eu comentei com vocês sobre o exemplo da tentativa. Então, no homicídio, a pena não é de 6 a 20 anos, no artigo 121, não é de 6 a 20 anos? Aí a gente tem, se a gente tiver um homicídio simples tentado, a tentativa, de acordo com o artigo 14, parágrafo 2º, reduz a pena, de acordo com o artigo 14, parágrafo único. O inciso 2 fala da tentativa, do artigo 14, e o parágrafo único fala da causa de diminuição de pena, que é de 1/3 a 2/3. Então, se, por exemplo, esse homicídio simples foi tentado, se a gente chega na segunda fase, acaba a segunda fase com a pena intermediária em 6 anos, que é o mínimo do homicídio simples. Chega na terceira fase, vai ter que aplicar essa minorante, essa causa de diminuição de pena da tentativa. Então vai reduzir essa pena de 6 anos, de 1/3 a 2/3. Suponhamos que o juiz aplica a redução mínima. A gente vai aplicar a redução do homicídio de acordo com o grau de proximidade que o réu teve com o resultado morte. Vamos supor que ele quase, de fato, mata a pessoa. Então a redução vai ser mínima. Essa pena que estava em 6 anos vai ser reduzida de 1/3. Quanto é 1/3 de 6? 2. Essa pena vai ficar 6 menos 2, 4 anos. A pena vai ficar abaixo do mínimo legal. Isso é possível na terceira fase. E essa pena de 4 anos, inclusive, a gente vai poder aqui iniciá-la, se o réu for primário, já em regime aberto. Que as penas de até 4 anos não podem, se o réu for primário, iniciar
em regime aberto, se a pena for superior a 4 até 8 e o réu for primário, em regime semiaberto. E penas superiores a 8 em regime fechado. Agora, se essa pena de 4 anos envolver um réu reincidente, aí a gente vai ter que colocar ele no semiaberto pela súmula 269, ou até mesmo no fechado, se a gente tiver mais circunstâncias judiciais desfavoráveis para justificar a imposição desse regime mais gravoso. Tá certo? Então vejam, o que eu quero lembrar para vocês agora é, dito isso é muito importante, causas de aumento e causas de diminuição podem levar a pena acima do máximo e abaixo do mínimo. Mas outra coisa que é importante a gente ter em mente é, essas causas de aumento e de diminuição, elas podem ser genéricas ou específicas. Elas são genéricas quando elas estão na parte geral do código, e elas são específicas quando elas estão na parte especial do código. Exemplo, a minorante, a causa de diminuição de pena que eu acabei de falar, tentativa. Tentativa é uma minorante genérica, está na parte geral do código, no artigo 14, parágrafo único. Exemplo de uma minorante agora específica, homicídio privilegiado, artigo 121, parágrafo 1º, quando o homicídio é praticado por motivo de relevante valor social ou moral ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, diminuição de 1/6 até 1/3. É uma minorante, uma causa de diminuição específica, está na parte especial, tá vendo? E essas majorantes e minorantes também podem ser fixas ou variáveis. Aí é a fraçãozinha, a fração. Ela é fixa quando a fração vai aumentar em 1/3, ponto. Ou aquela que eu falei, aquela que eu acabei de falar do roubo. Roubo com emprego de arma de fogo. Vai aumentar em 2/3, é fixa. Já ela vai ser variável, a majorante, quando a gente tem uma fração. No próprio parágrafo 2º do artigo 157, que é esse do roubo que eu acabei de dizer, no próprio parágrafo 2º, não 2A, no segundo. No segundo fala que a pena aumenta-se de 1/3 até a metade, quando há, por exemplo, concurso de 2 ou mais pessoas. Então aqui é variável, de 1/3 até metade. Tá certo? Então essas causas de aumento e causas de diminuição podem estar na parte geral do código, até o artigo 120, ou na parte especial, do 121 para frente. E podem ser fixas, quando é a fração fixa, ou variáveis, quando a fração vai de 1/3 até metade, de 1/6 até 2/3. De 1/6 até 2/3 é a causa de aumento do crime continuado, por exemplo, do artigo 71. Enfim. Uma outra regra muito importante a respeito das causas de aumento e de diminuição está aqui, ó, no parágrafo único do artigo 68. A gente leu o caput do artigo 68 agora. Lemos o caput do artigo 68, que fala das regras do sistema trifásico. O parágrafo único, olha o que ele diz, é só sobre a terceira fase. Parágrafo único do artigo 68, sobre o cálculo da pena. No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Isso nos traz que regra? Essa daqui que está no slide. Ó. Se a gente tiver o concurso de causas de aumento ou de causas de diminuição que forem todas da parte geral, se for todas da parte geral, o juiz vai aplicar ambas. Se a gente tiver, por exemplo, duas causas de aumento da parte geral, o juiz vai aplicar as duas. Se a gente tiver duas causas de diminuição da parte geral, o juiz vai aplicar as duas. Agora, se a gente tiver uma causa de diminuição da parte geral e uma causa de diminuição da parte especial, o juiz também vai aplicar as duas. Por exemplo, tentativa de homicídio privilegiado. O juiz vai aplicar a causa de diminuição da tentativa e vai aplicar a causa de diminuição da privilegiadora. Vai aplicar, ó. Uma da parte geral e outra da parte especial, aplica-se ambas. O juiz vai aplicar uma só, não vai aplicar ambas, quando as duas forem da parte especial. Relembrando, isso vale tanto para causas de aumento quanto para causas de diminuição, tanto para majorantes quanto para minorantes. Se ambas as majorantes forem da parte geral, o juiz aplica as duas. Se uma for da parte geral e outra da parte especial, o juiz aplica as duas. Agora, se as duas majorantes forem da parte especial do código, as duas majorantes da parte especial do código, aí o juiz vai aplicar apenas uma delas, a que mais aumente. E se for minorante, a que mais diminua. Quer ver um exemplo? O camarada praticou um roubo, Tício praticou um roubo junto de Mévio, e com emprego de arma de fogo. Tício praticou um roubo majorado pelo concurso de agentes, lembra?
que é de 1/3 até metade, parágrafo 2º do 157, majorado pelo concurso de agentes e majorado pelo emprego de arma de fogo. Parágrafo 2º-A, que aumenta 2/3. Aqui são duas majorantes, ambas da parte especial. As duas estão no artigo 157, parágrafo 2º e parágrafo 2º-A. O que é que a gente faz aqui? Como as duas são da parte especial do Código, o juiz aplica a causa que mais aumente, de acordo com a regra do artigo 68, parágrafo único. Qual é a causa que mais aumenta aqui? Emprego de arma de fogo. 2/3 o aumento. Estão entendendo? Pois muito bem. Dito isto, a gente conclui o nosso sistema trifásico finalmente. E aí sobra apenas essa referência que eu queria fazer, mas a gente já tinha falado. Sobre o limite máximo da pena. Olha o que diz o artigo 75, ou melhor, o que dizia o artigo 75 até o advento da Lei 13.964 de 2019, o pacote anticrime, que foi publicado no dia 24 de dezembro de 2019, véspera de Natal, mas só entrou em vigor 30 dias após a sua publicação, portanto no dia 24 de janeiro de 2020. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 30 anos. Isso não é mais verdade. Agora, o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos. 40 anos passou a ser o limite máximo depois desse pacote anticrime. Claro que isso ainda pode ser questionado, ainda pode ter sua constitucionalidade questionada, mas por hora está vigorando, está em vigor. E aí a gente vai ter aqui algumas regras, parágrafo 1º e parágrafo 2º desse artigo 75. Quando a gente for condenado a penas privativas de liberdade cuja soma seja superior a 40 anos, devem elas ser unificadas para atender ao limite máximo deste artigo. Então, por exemplo, se ele está sendo aqui processado por mais de um crime em conexão, ele está sendo processado por mais de um crime. Suponhamos que ele está sendo processado aqui por tráfico de drogas e por latrocínio. Tráfico a pena de 5 a 15 e no latrocínio a pena de 20 a 30. No latrocínio a pena vai ser de 20 a 30 anos. É o artigo 157, parágrafo 3º, inciso 2º. Então aqui a gente pode ter uma pena que chega até a 35 anos. 35 não, perdão, 45. 30 o máximo do latrocínio e 15 o máximo do tráfico. 45 anos. Nesse caso, a gente vai ter que unificar as duas. A soma dessas duas penas dá 45. Mas o máximo aqui vai ter que ser 40 anos. A gente vai unificar essas penas e deixar aqui o limite máximo em 40 anos. Antes de entrar em vigor essa lei 13.964, assim chamado pacote anticrime, esse limite era de 30, não de 40. Então a gente só pode aplicar esse limite de 40 depois de 24 de janeiro de 2020, em atenção ao princípio da legalidade. E no parágrafo 2º a gente tem, sobrevindo condenação por fato posterior ao início do cumprimento da pena, face à nova unificação, desprezando-se para este fim o período de pena já cumprido. Então a pessoa foi condenada a 40 anos, suponhamos, 40 anos. Ele já cumpriu 20 anos. 20 anos desses 40. Cumpriu 20 anos desses 40. Tá sobrando 20 para ele cumprir, não é? De pena? Tá sobrando 20 para ele cumprir. Aí sobrevém uma nova condenação para ele. De novo, a 40 anos. Ele não vai poder cumprir esses 40 anos da nova condenação, mais os 20 que estava faltando, porque aí vai ficar 60. A gente vai ter que fazer uma nova unificação. Esses 20, mais os 40 fica 60. Mas o limite máximo vai ser 40 de novo. Então ele vai cumprir os 20 que faltava e mais 20 da nova pena para ficar em 40 anos. A gente vai desprezar o que ele já cumpriu, sobrevindo esta condenação por fato posterior ao início do cumprimento de pena. Essa é a regra do parágrafo 2º do artigo 75. Com isso, senhoras e senhores, eu concluo a parte expositiva do conteúdo a respeito da dosimetria da pena. Na próxima videoaula, eu vou resolver um exercício para a gente colocar em prática esse conteúdo que a gente está aqui discutindo. Até lá!